Eu quero que você abra comigo Atos 17. Na verdade, é o texto que a Roberta, juntamente com a equipe de dança da casa, receberam como orientação do céu para que fosse a base para esse café. Atos 17, especificamente o versículo 28, mas nós vamos ler a partir do versículo 22. Atos 17 e 22. Se você achou, diga amém. Diz assim: sendo assim, Paulo levantou-se do meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Repita assim comigo: religiosidade. Pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração, e eu encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe, e é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, e havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar, Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, e provavelmente que tateando o pudesse encontrar, assim que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns dos nossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade pode ser semelhante à imagem de ouro, ou de prata, ou de pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou o dia em que julgará o mundo com rigor e de justiça, e por meio do homem que para isso se estabeleceu. E quanto a isso, Ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham e outros creem. Até aqui. Queridos, esse talvez seja um dos textos mais inteligentes e contundentes de Paulo diante de Atenas. Alguns teólogos e estudiosos mergulham profundamente nesse texto, porque Paulo cita muitos dos poetas que eram filósofos gregos, cretenses, e ele traz um conteúdo totalmente intelectualizado, enraizado na cultura grega, romana, para transferir um conhecimento verdadeiro da parte do céu. É quando ele se usa daquilo que há de espaço na cultura grega para estabelecer questões concernentes ao reino de Deus e à verdade absoluta do Evangelho. E é interessante que Paulo, ele não conhecia apenas as escrituras e as literaturas judaicas, porque nós vemos Paulo citando inúmeras vezes a Torá, citando inúmeras vezes as próprias palavras de Cristo, dando seu parecer em razão a muitas questões dos profetas. Nós vimos Paulo divagando e trazendo conteúdos fortíssimos acerca da revelação da palavra de Deus, mas nós sabemos que, estudando aos pés de Gamaliel, Paulo, ele também foi construído, foi formatado, foi formado dentro da cultura grega clássica. Então ele tinha conhecimento daquilo que ele estava transferindo, ele tinha conhecimento daquilo que ele está falando, mas ele não negociou os valores ligados ao reino de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com isso é que
embora você tenha buscado técnica para desenvolver o seu chamado na área de dança, embora você tenha buscado inspiração em diversos e inúmeros lugares para buscar preparo técnico para desenvolver o seu chamado, e isso é extremamente importante, nada pode substituir a sua relação de intimidade para com Deus. Nada pode substituir um processo de revelação e de entendimento. Se você ficar simplesmente com o logos, simplesmente com o conhecimento histórico, geográfico, teológico, embora tudo isso seja a base, seja um fundamento, e quando bem construído, você pode alicerçar a sua vida sobre isso, você ainda precisa do rema. Você ainda precisa da tradução que o Espírito Santo pode trazer ao seu coração acerca das direções do céu. Você precisa se conectar a uma direção e uma unção profética para ter entendimento daquilo que você está desenvolvendo e daquilo que você está fazendo. Você precisa se movimentar com base naquilo que o Espírito Santo está norteando para a sua vida. Quantos estão comigo, me acompanhando? Eu não estou fazendo apologia a uma coisa e nem outra. Eu não estou dizendo que é importante somente a você estar envolvido com as questões totalmente ligadas à esfera mística, à esfera da fé, e esquecer de um preparo, esquecer de uma base. Mas eu também não estou dizendo que essa base, ela é a fundamentação, ela é a sua construção, que a sua base, ela precisa ser o Espírito Santo de Deus, a sua base precisa ser a palavra de Deus, a sua base precisa ser os ensinamentos da palavra de Deus, e nós já vamos ver por quê. E Paulo, com isso, ele vai oferecendo o entendimento no lugar da ignorância. Será que com a nossa dança, com a nossa expressão de arte no reino, nós estamos oferecendo entendimento à igreja ao invés de ignorância? Será que nós estamos fazendo com que haja transformação através daquilo que nós recebemos da parte de Deus? Sob que aspecto você tem usado o talento, o dom, a habilidade que o Senhor te entregou? Qual é a finalidade daquilo que Ele estabeleceu profeticamente sobre a sua vida? Qual é a finalidade do seu chamado? Para que você vive? Porque isso precisa ter uma expressão tão forte no reino do Espírito, isso precisa trabalhar de uma forma tão transformadora no reino do Espírito, que as pessoas, ao terem contato com você, sejam mudadas. Que você de alguma forma trabalhe juntamente ao lado do Espírito Santo de Deus para transformar vidas, para que quando você dance, algo no reino do Espírito aconteça, curas sejam geradas, pessoas sejam libertas, que você possa ir nas praças, nos becos, nos valados, nos lugares em que nós precisamos de amor, de compaixão, de atenção, de expressão de um coração piedoso, e ali você poder usar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Será que você consegue arrancar a ignorância da mentalidade das pessoas e substituir por um entendimento revelado através daquilo que Deus te entregou? Paulo fez isso. O que ele recebeu da parte de Deus, ele encontrou um lugar em que a ignorância imperava, em que as pessoas não tinham discernimento, em que as pessoas não tinham entendimento, as pessoas não tinham revelação, e através da sua vida as pessoas puderam ser fundamentadas, as pessoas puderam ser construídas em Deus, as pessoas puderam ser ativadas, destravadas, ter um novo conhecimento da parte de quem é Deus. Será que aquilo que você faz expressa quem é Deus na sua realidade, quem é Deus na sua profundidade? Se aquilo que você promove para o reino não estiver conectado à transformação de vidas, você pode ter certeza que Deus não está nisso. Você precisa ter uma finalidade de substituir a ignorância por entendimento. E aí Paulo ele cita dois dos grandes poetas filósofos cretenses. O primeiro deles é Epimenides. Ele vai falar sobre um camarada que acreditava no único Deus verdadeiro. Epimenides tem o que nós chamamos de caso das ovelhas. Existiu uma grande praga na Grécia, principalmente na região de Atenas, de Creta, e essa grande praga, ela assolou toda aquela população, e a história nos conta que
Esse filósofo, ele acreditava que existia um Deus verdadeiro, um Deus acima de todos os deuses, um Deus de onde emanava todas as coisas, um Deus criador, e que esse Deus poderia salvá-los. Então, quando Paulo ele chega nesse lugar, ele encontra diversos, inúmeros altares levantados a todos os tipos de deuses que você possa imaginar. Quando nós olhamos, por exemplo, para um quadro cultural como o da Índia, em que mais de 33 milhões de deuses são venerados e adorados, e em cada esquina você vê um altar montado para animais, para coisas, e eles transformam tudo em deuses, porque eles acreditam muito mais na criatura do que no Criador. Exatamente, a Grécia vivia essas condições. Quando Paulo chega ali, ele encontra muitos deuses sendo levantados, e muitas pessoas se prostrando e adorando falsos deuses, falsos ídolos, em idolatria plena. Mas de repente ele se depara com um Deus desconhecido, que era o Deus de Epímenes. E esse Deus, a história nos conta que o caso das ovelhas aconteceu mais ou menos assim. Ele disse: eu recebi uma direção, nós vamos trazer algumas ovelhas para o alto do Areópago, para o alto do lugar onde nós teremos o concílio, e desse lugar as ovelhas descerão e elas vão para alguns lugares aonde esse Deus, ele precisa ser adorado e venerado, aonde ele não está sendo contaminado, e nós seremos livres das pragas. E essas ovelhas então desceram ao Areópago e começaram a ocupar alguns lugares que ainda não tinham deuses falsos estabelecidos, e a idolatria ainda não havia dominado. E aí eles começaram a adorar esse Deus desconhecido, e adorar esse Deus desconhecido, e de repente Deus os pegou, e a praga foi embora daquele lugar. Então algo milagroso aconteceu, e ele constrói toda uma filosofia. E porque você sabe que é o berço filosófico do humanismo, é a Grécia, e ele constrói, Epimenides, um texto, um poema acerca de um Deus verdadeiro, e é sobre esse poema que Paulo estabelece o seu discurso para todas aquelas pessoas intelectualizadas e humanistas. Depois ele cita Cleantes, que fez um hino a Zeus, que para os gregos era o Deus dos deuses, alguém estabelecido sobre todos os outros deuses. Você vai encontrar isso se você procurar. O nome desse texto, desse poema, se chama Fenomena. E dentro desse texto, ele explica que existe um único Deus que nos dá destino e é criador do universo. E é sob esse discurso que também Paulo constrói a sua pregação para todas aquelas pessoas que estão ouvindo a sua ministração naquele dia, naquele lugar. O que eu aprendo com isso? Paulo, ele estava usando de estratégias inteligentes, inspiradas pelo Espírito Santo, para derrubar ideologias falsas. Mas ele não fez isso de uma forma amadora, ele não fez isso de uma forma involuntária, ele fez isso com o devido preparo, tanto em Deus, quanto um preparo à base do conhecimento. Quando nós ministramos acerca de dança, nós precisamos entender esse equilíbrio entre uma coisa e outra, para que nós não tenhamos dois pesos e que a nossa balança, a nossa vida esteja desequilibrada. Paulo, na verdade, estava dando testemunho da ressurreição de Yeshua, ele estava dando testemunho da ressurreição de Jesus. E ele estava dizendo: olha, esse Deus desconhecido aqui, a quem vocês adoraram, ele tem um nome, e ele teve um filho que veio ao mundo e que morreu pelo pecado de todas as nações, para que houvesse a redenção. E ele começa a pregar a essência do Evangelho, confirmando o governo verdadeiro de Deus. Então repita assim comigo: não há segredo. Nós precisamos voltar ao Evangelho simples, às ministrações simples, mesmo diante do Areópago, mesmo diante daqueles homens intelectualizados, humanistas, totalmente embasados numa cultura mística. Paulo, ele traz a verdade essencial do Evangelho, desde Gênesis a Apocalipse, falando da pessoa de Yeshua, o Deus materializado em carne, a palavra em movimento, o verbo que se fez carne e habitou entre nós.
nós e que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que através do seu sangue nós fôssemos libertos de tudo aquilo que o pecado destruiu na nossa identidade e nós pudéssemos ter acesso a uma nova vida eterna e um novo mundo criado por Deus. Ele estava falando da eternidade, ele estava dizendo que tudo tinha apenas uma origem e se chamava Jesus, o Filho de Deus, que havia vindo para redimir a Deus e nos reconectar com o Pai. E talvez você esteja pensando: meu Deus, eu preciso de muita coisa para entrar nesse lugar. Não, você precisa do evangelho puro e simples. Você precisa dos fundamentos elementares do evangelho. Você precisa de Hebreus capítulo 6. Você precisa entender batismo, imposição de mãos. Você precisa entender do Espírito Santo, de salvação, de crucificação, de amor ao próximo, de uma vida rendida de compaixão. Quando você tiver esses elementos na sua vida, a dança, ela vai ser num segundo plano. Ela vai ser apenas um instrumento, ela vai ser apenas uma ferramenta, porque de trás da dança há alguém que entendeu Jesus, alguém que entendeu o evangelho, alguém que entendeu a cruz, alguém que entendeu a vida eterna. E Deus está nos chamando para esse lugar. Paulo, ele começa esse texto no versículo 22 dizendo: vocês são religiosos. Infelizmente, Deus, ele tenta restaurar tantas coisas na casa dele. Deus, ele tenta pôr tantas coisas em ordem. E quando nós começamos a ter contato com ministérios redentivos, ministérios de transformação, ministérios de fundamentação, nós nos perdemos e começamos a idolatrar muito mais o ministério do que Deus que nos chamou para o ministério. Hoje eu vejo muito mais uma idolatria pela dança do que pelo Deus que o chamou, de uma verdadeira adoração pelo Deus que te chamou. Eu vejo que as pessoas dão mais valor a um figurino, a uma maquiagem, a estar na escala num culto, a um ensaio, a uma nova coreografia, a novos passos, do que a unção que está por detrás disso, do que a habilidade que procede do Espírito Santo que está por detrás disso. Muitas pessoas buscando conhecimento, técnica, buscando na internet referências, mas não passam tempo dentro do seu quarto em intimidade com o Pai, em vida devocional, fazendo suas devidas entregas. Nós vimos que há uma espécie de uma confusão que foi instalada na mente hoje dos profetas da dança. E a pergunta que eu lhe faço dessa manhã é: você vive para dançar ou você entende que a dança foi criada para você adorar? Porque se você vive pela dança e não vive por Deus, o seu foco está errado. Se você vive porque você ama a dança, você ama se expressar através da dança, você pode ter sérios problemas ligados à sua rejeição, às suas carências do passado, às suas necessidades de afirmação, às suas necessidades de aplauso, e você está usando a plataforma como uma maneira de ser adorado no lugar de Deus. Você está tomando o lugar do Senhor. E Deus está nos perguntando se eu vivo para dançar ou a dança foi criada como um meio de eu adorar ao Senhor. Ela é um meio de adoração, é um meio de expressão. Quando eu adoro, quando eu danço, eu adoro a dança ou eu adoro o Senhor da dança? Eu adoro os passos, eu adoro a coreografia, eu adoro os gestos, eu adoro a movimentação, eu adoro a criatividade, ou eu adoro aquilo que está por detrás disso, que é tudo em todos e que inclusive está em mim, que é o próprio Espírito Santo que se movimenta? A minha pergunta é: qual é a sua prioridade de vida? Se a dança fosse retirada de você hoje, sobraria um adorador? Se a dança fosse arrancada do seu ministério hoje, restaria uma pessoa que continua adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que você continuaria com a mesma intensidade de busca ao Senhor, com o mesmo coração entregue à presença de Deus, com o mesmo coração aberto a receber um entendimento da parte do Senhor? Que importância a dança tem para mim?
Será que eu me importo muito mais com ela do que com Deus? Será que eu me importo muito mais com o ministério do que o Senhor? Se o Senhor me pedisse hoje para que eu entregasse a dança por um determinado tempo, será que eu faria esse mergulho interior e entenderia que talvez eu esteja mudando as prioridades no meu coração, esteja mudando as prioridades na minha vida? Queridos, nós estamos hoje num café com dança, mas eu gostaria que você mudasse a sua mentalidade de dança litúrgica para a dança profética. Porque a dança litúrgica, ela cumpre um papel extremamente estético, puramente estético, na casa de Deus. Assim como alguém que toca de uma maneira excelente um instrumento, ou tem uma voz extremamente afinada e que agrada aos nossos ouvidos, mas que se não for um adorador, não rompe e não rasga os céus. Nós precisamos entender que a nossa dança, ela não é ritualística, ela não é mística, ela não é litúrgica. A nossa dança, ela é profética. Ela tem um foco de preparar o caminho para a chegada do Messias. Ela precisa comunicar algo, trocar a ignorância por entendimento. Ela precisa refletir Jesus nos lugares que Jesus ainda não chegou. Ela precisa ter uma missão estabelecida. Por isso que ela é profética. Ela não é profética do ponto de vista místico, ela é profética do ponto de vista transformador. Porque ser profeta é olhar para uma favela e ver que, por mais que ela tenha problemas de indignidade social, de desconstrução familiar, de abuso sexual, de enfrentamento de realidades de miserabilidade social, que pessoas não têm acesso à educação, nem cultura, nem à saúde, nem à escola, você vai entrar naquele lugar e, através da unção e da glória de Deus, o Senhor vai fazer uma mudança e uma transformação naquele lugar. E de um lugar onde só saíam prostitutas, ladrões, travestis, homossexuais, pessoas que são moradores de rua, agora você vai começar a perceber que vão sair profetas, evangelistas, pastores, apóstolos, homens e mulheres de Deus com caráter renovado, que vão transformar essa sociedade, com profissões estabelecidas no reino, estabelecidos em esferas sociais, pessoas com entendimento da palavra de Deus, novos filósofos, novos teólogos, novos sociólogos, novos homens e mulheres que vão interpretar o reino de Deus agora com a cultura do reino. Será que eu consigo entender que a dança, ela foi me dada para isso? Será que eu não estou sendo como os atenienses, como aqueles da ilha de Creta, como aqueles gregos que adoram um Deus desconhecido? Será que muitas vezes você não está no camarim da sua igreja se maquiando, trocando um bom figurino, lendo apostilas e livros acerca de dança, vindo exaustivamente aos ensaios, mas quando você chega na plataforma para adorar ao Senhor, você não o conhece? Você não sabe quem Ele é, você não sabe o que Ele fez na sua vida, você não sabe as áreas da sua vida que ainda precisam ser transformadas pelo poder do Evangelho, você não conhece a cruz, você não conhece Jesus, você não tem intimidade com o Espírito Santo. Então do que adianta tanta técnica, tanta estética, tanto talento, quando não se conhece Deus? Queridos, eu e a minha esposa estávamos olhando a quantidade, ontem apenas por curiosidade, a quantidade de views, a quantidade de visualizações que nós tínhamos em algumas ministrações que nós utilizamos para abençoar as pessoas através da internet. Há um ano atrás, mais de um ano atrás, há 1 ano e 3 meses mais ou menos, quando nós voltamos de uma viagem missionária na Europa, o Senhor me pediu para que eu ficasse na base e estabelecesse alguns fundamentos aqui, e
Como é impossível atender todas as igrejas que recebem a cobertura apostólica, nós recebemos o entendimento de tudo aquilo que é ministrado no altar, na plataforma do Mevan, nós disponibilizarmos na rede, e aí nós transformamos o meu Facebook, que antes era pessoal e eu falava com todo mundo, nós transformamos numa página estática, e lá eu uso para abençoar os irmãos que estão longe e que talvez não podem estar conosco, às vezes por falta de recurso, às vezes por falta de oportunidade, e eu gostaria muito que as palavras que são liberadas no altar dessa igreja chegassem a esses lugares. Então eu de alguma maneira utilizo das redes sociais para alcançar essas pessoas, e nós acabamos postando algumas dessas ministrações lá para edificação de vidas. E se vocês tivessem ideia e noção da quantidade de convites que nós recebemos durante esse 1 ano para sair para ministrar fora, você não imagina. Mas Deus nos pediu para ficar. E eu confesso a vocês que muitas vezes, inúmeras vezes, nós somos tentados a sair do propósito. Só que eu precisava reconstruir algumas coisas em relação à minha identidade ministerial. E eu precisei renunciar ao microfone, porque eu não sou um palestrante e nem um conferencista, eu sou um profeta. E eu precisei renunciar muitos desses convites para ficar aqui. E Deus sabe o que nós passamos nesse período. Queridos, é muito bom sair da casa, a gente despressuriza, a gente conhece outras realidades, nós somos abençoados. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, as pessoas querem tirar foto conosco. E aqui nós continuamos sempre do mesmo jeito, cuidando dos mesmos problemas, resolvendo as mesmas situações, de casa para a igreja, da igreja para casa. E obviamente essa rotina, ela acaba te castigando. Mas eu precisava voltar a lugares que eu tinha perdido, de adoração verdadeira ao Senhor, de vida devocional, de me conhecer, de conhecer a Deus, de recobrar a lembrança, a memória das antigas promessas que eu havia esquecido, de trazer à lembrança aquilo que me dava esperança, de não ser motivado por aplausos ou por ofertas, ou talvez por testemunhos gloriosos daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Eu precisava entender que Deus queria que eu ficasse aqui para estabelecer algumas coisas dentro do meu coração, e que eu não estava deixando Ele fazer, e eu renunciei. Esse 1 ano e 3 meses, na verdade eu vou ficar mais um tempo por aqui, não tenho direção ainda de viajar, mas foi o que Deus me pediu. E eu comecei a perceber que o que o Senhor estava me dizendo é: Jackson, se eu tirar o teu ministério, o que sobra? O que resta? Se eu tirar o microfone das tuas mãos, e uma possibilidade de uma ministração numa conferência e no seminário, o que sobra? O que resta? A pergunta que eu faço para você é: se tirar o seu figurino, se tirar o seu nome da escala, se tirar a sua maquiagem, se tirar a sua técnica, o que resta? Existe uma pessoa que adora verdadeiramente um Deus que conhece aí dentro? Ou existe uma pessoa montada, construída por mãos humanas, dentro daquilo que esteticamente se acha interessante para apresentar ao público como uma apresentação e não como uma ministração, mas que não conhece o Deus verdadeiramente, o Deus verdadeiro de uma maneira íntima e pessoal? Talvez quando você venha para um café de dança, ao invés de prestar atenção na mensagem que uma coreografia está passando para a sua edificação pessoal, você fica olhando todos os detalhes da coreografia, porque vai ser interessante reproduzir isso depois na sua igreja, porque você veio para copiar alguns passos que talvez sejam interessantes refazer, reproduzir. Mas aquilo que você reproduz somente por cópia, mas não por entendimento, não te transforma. Você vai ser apenas um sino que faz barulho, mas que não expressa o amor. Eu lembro que quando a Roberta e eu sentamos para desenvolver o novo padrão de escala, a Beta está aqui? Beta. Quando nós desenvolvemos o novo padrão de escala, nós queríamos construir o entendimento a respeito da tenda de Davi, de adoração, intercessão e proclamação da palavra,
as mesmas bases que a galera que trabalha com a sala de oração entende e se expressa, nós gostaríamos que a equipe de dança também não apenas se envolvesse, conhecesse, mas principalmente se comprometesse. E justamente nesse período de mudança, de escalas, de método, nós estávamos num processo, né, Beta, de humilhação, de arrependimento e de aguardar um novo tempo de Deus, uma visitação. E a Beta pediu para todo mundo dançar sem sapatilha, dançar descalço. E as roupas eram as mesmas todos os domingos. E as meninas não vinham maquiadas, só vinham com um rabo de cavalo aqui em cima. E isso começou a incomodar algumas pessoas. Porque como agora não tem mais figurino? Como agora eu não posso mais me maquiar? Como agora eu não posso mais arrumar o meu cabelo? Como é que esse método de intercessão, adoração e proclamação? Como é que esse tripé da tenda que vocês trabalham? Qual é o método que vocês desenvolvem? É que nós entendemos com o padrão da tenda de Davi essas três bases. Então, enquanto um dança, expressando adoração, o outro fica ali atrás, na intercessão. E outra pessoa então busca na palavra uma direção de proclamação para aquele dia. E aí então aquela pessoa, ela só voltaria para a escala depois que todo mundo da escala, gente, é muita gente que dança aqui no Ministério Mevan, são várias equipes, tem a equipe dos adolescentes, tem a equipe das adultas, enfim, tem a equipe dos jovens, e acaba que as pessoas só voltavam para a escala depois de algum tempo intercedendo e proclamando para depois adorar. Então a gente meio que tirou a dança, mas não foi porque nós queríamos, é porque nós queríamos construir o entendimento, mas isso, ele foi um processo de filtragem. Muitas pessoas não conseguiram suportar esse período e pediram para sair, porque eles entendiam só a dança e o altar e a plataforma como expressão de adoração, porque eles não conseguiam entrar numa vida de adoração íntima com Deus, e não conseguiam ouvir o céu para buscar uma palavra de entendimento, uma palavra redentiva para aquela noite, para aquele culto, para aquilo que Deus havia de fazer na vida das pessoas que Deus estava trazendo. Quando nós mudamos esse contexto, e não tinha mais nada para apresentar, as pessoas praticamente dançavam com a roupa que elas vinham de casa, nós começamos a ter problemas. Porque nós começamos a tirar as coisas que apareciam para que aquilo que era interior se manifestasse. E nós começamos a ter problemas. E eu lhe pergunto, você conhece Deus verdadeiramente? Ou você conhece a dança litúrgica? Você conhece um ritual, uma escala, um figurino, um grupo de dança que seja referência? Você entende o propósito estabelecido por Deus para a sua vida em relação à dança? Eu quero que você leia comigo o texto base que a Beta escolheu para essa conferência, que é o versículo 28. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. A primeira delas é, nele vivemos. Repita comigo, nele vivemos. Viver fala de ser, não fala de fazer. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso ser, eu preciso ter identidade, eu preciso conhecer quem eu sou em Deus. Eu não sou o que os outros dizem, eu não sou fruto da minha formação, eu não sou fruto das minhas experiências. Isso tudo forma talvez a minha personalidade, a minha base de caráter, mas agora numa nova vida em Deus, eu tenho uma nova identidade, eu sou uma nova criatura, e eu preciso buscar no Senhor quem eu sou nele. Quem eu sou em Deus. E quando eu falo em ser e descobrir em Deus quem eu sou, eu preciso voltar para o lugar de intimidade. Repita comigo, intimidade.
E a maior referência que nós temos acerca de intimidade biblicamente para viver o plano de Deus é o Jardim do Éden, é o lugar do encontro, é o lugar da íntima comunhão. Então, até que ponto eu estou dançando com uma mentalidade livre ou com uma mentalidade bloqueada? Será que eu sou livre para expressar o que os céus estão dizendo, para fazer o que o Pai está mandando, para me movimentar debaixo da nuvem, daquilo que os céus estão proclamando? Ou eu ainda sou bloqueado, eu sou travado, porque eu não me conheço, por causa das feridas da alma que ainda não foram tratadas, por causa dos meus bloqueios, por causa dos meus temores, dos meus medos, dos meus anseios, das minhas preocupações? Porque no Éden a mentalidade era livre. O Senhor disse a Adão para que inclusive ele colocasse o nome em todos os animais, que ele governasse sobre aquele lugar, ele poderia ir e voltar, ele era livre inclusive para escolher se ele comeria ou não da árvore do bem e do mal. O Senhor só disse para que ele não fizesse, mas ele tinha a escolha de fazer isso ou não, ele era livre para fazer suas próprias escolhas e opções, ele era livre. A sua mentalidade não era bloqueada, não era travada por traumas, por medos, por feridas, por vergonha, por timidez, por nos sentirmos desqualificados para desenvolver o chamado. No Éden nós tínhamos comunhão íntima e diária com Deus. Será que nós temos mais comunhão com os ensaios de dança do que com o Senhor? Será que nós participamos muito mais de ensaios de coreografia do que nós temos tempo de oração e de busca diária a Deus? Porque o ativismo, ele te gera opressão. Um dia você vai descobrir que a dança era só aquilo, e isso vai te desmotivar. Por isso que muitas pessoas param de dançar e param de se envolver com dança, porque chega um determinado tempo eles dizem: eu entendi que agora Deus mudou o propósito, que Deus está me levando para outras coisas. Mas é que a dança pela dança, ela te cansa, ela te frustra, ela te decepciona, porque é apenas uma atividade. Assim como um profissional que chega em determinado momento da sua vida, ele deseja ampliar o seu campo de visão e seu campo de ação e tenta fazer uma outra coisa, empreender uma nova área da sua vida. Ele cansa de fazer aquilo, acaba aquela estação, acaba aquele ciclo, ele fecha aquela porta e ele começa a fazer uma outra coisa. Não, com Deus não é assim. Se você tem um chamado estabelecido, se você tem um propósito, você precisa estar à disposição de Deus. Mas esse ativismo desenfreado, em que você prioriza muito mais as escalas, as agendas, os ensaios, e não tem um tempo de comunhão íntima com o céu, isso está te roubando de um lugar profético, de um lugar de conexão com o sobrenatural, de um lugar de expressar o que os céus estão dizendo. O Éden, o lugar em que Deus fez para que nós vivêssemos, é um lugar de harmonia plena, mas continuam os mesmos conflitos de sempre. Os grupos continuam tendo inveja, fofocas, picuinhas, intrigas, competições, considerando aquele melhor do que o outro, aonde há estética, aonde há técnica, há inveja, há competição, há busca por cópia. E esses conflitos não param, e esses conflitos eles não são somente relacionais do campo de vista ministerial, muitas vezes eles são familiares. Porque você casada, Deus pode ter te chamado para a dança, mas a sua prioridade é seu esposo e é seus filhos. Não adianta você estar no altar fazendo uma coreografia muito bem ensaiada e cumprindo exatamente com os ensaios, se o seu esposo está sem o devido cuidado na sua casa, se os seus filhos estão desamparados, fica na casa de um, fica na casa de outro, para você cumprir a sua agenda da dança. Você que é casado, você também abandona seu lar, a cobertura da sua esposa, a proteção da sua esposa que necessita de você, do seu sacerdócio. Seus filhos precisam de você, e você acaba se ocupando com outras coisas. São relacionais, porque do ponto de vista, esses conflitos também acontecem no campo sentimental. Muitos meninos se escondem atrás da arte porque não conseguem vencer o homossexualismo. Muitas meninas
têm problemas sérios de aceitação e se escondem atrás da arte porque podem ser valorizadas. Não buscam em Deus a cura dos seus conflitos interiores, porque não vivem em harmonia plena, vivem de conflito em conflito ao invés de glória em glória. No lugar em que Deus fez para nós vivermos, existia transparência e verdade. Com base em que você tem construído a sua vida espiritual? Você é transparente? A Bíblia diz que o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Ou você vive em áreas da sua vida que são áreas de trevas, em vidas paralelas, áreas ocultas, você usa máscaras, porque é muito fácil você se adornar e vir para uma plataforma e viver um personagem, mas ali não tem um adorador, tem um personagem, que quando está em casa entra em pornografia na internet, masturba, que quando está em casa se envolve com uma série de pecados de imoralidade, que quando está em casa não obedece pai, não obedece mãe, desonra todo mundo, que quando está em casa não tem nenhum princípio, nenhum valor de vida, que quando está em casa deve para Deus e todo mundo e não paga, não cumpre com a sua palavra, que quando está em casa não reúne os pré-requisitos de um homem e de uma mulher em Deus, porque não vive em transparência, não vive em verdade. A vida que Deus tem é uma vida de fertilidade, de produtividade, mas você parece sempre estar escravo das mesmas coisas, vive num ciclo constante de reprovação na mesma área, caindo nos mesmos pecados sempre. Aquilo que você expressa no altar, você libera sobre o povo. Você é um instrumento, uma ferramenta de escoamento da glória, um cano de dreno daquilo que o Senhor está liberando do céu. E um profeta contaminado com uma vida de escravidão no pecado, ele vai liberar sobre a noiva de Cristo sujeira ao invés de pureza. Você tem sido um obreiro da iniquidade ou um obreiro de santidade? Como é que é o seu comportamento fora da plataforma? Como é que é a sua vida quando ninguém está vendo você dançar? É uma vida de escravidão? É uma vida de produtividade, de fertilidade, em que tudo é desenvolvido, em que tudo destrava, em que as coisas rompem? Será que você realmente vive a autoridade espiritual? Que quando você entra numa plataforma para dançar, os demônios daquela região, eles caem das suas posições de controle, principados e potestades, eles são obrigados a correr, porque existem danças que são estabelecidas para a guerra. Quando você chega para fazer um evangelismo num lugar em que houve derramamento de sangue, quando você pisa os pés naquele lugar, aqueles demônios de morte, eles saem. Você consegue desconstruir da mentalidade das pessoas sofismas, mentiras, através de uma dança que transforma e que muda vidas? O que você expressa através da sua dança? Você tem autoridade espiritual ou você vive num dom sem caráter? Porque o que nós vimos mais hoje são pessoas que vivem no dom, mas não têm caráter, têm um excelente talento, mas não têm vida com Deus. Tem uma excelente técnica, mas saiu da plataforma, é uma pessoa futriqueira, fofoqueira, invejosa, competitiva, faladeira, não suporta correção, não se submete à autoridade, é uma pessoa rebelde, com um coração totalmente contaminado, que não refreia sua língua. Deus não quer uma pessoa que dança bonito. Deus quer um profeta adorador que expresse o céu. É isso que Ele espera. No lugar onde nós vivemos com Deus, existe criatividade no descanso. O que é criatividade no descanso? Há um lugar que nós precisamos construir no reino do Espírito, em que nós podemos entrar e nesse lugar liberar sobre a igreja aquilo que Deus precisa dizer e falar. Talvez você já tenha participado de outras oportunidades em que eu falo sempre a mesma coisa: saia da terra, saia do cronos, saia do relógio,
sabe? E saia do Kairos também, porque uma palavra você já tem, você já foi visitado. Entre no Aion, entre na eternidade, entre no lugar santíssimo. O véu foi rasgado, você pode ter acesso a esse lugar, mas esse lugar tem um passaporte chamado santidade. Você é justificado pelo sangue de Cristo, em arrependimento você acessa dimensões no Espírito. Esse lugar está disponível. Eu costumo dizer sempre isso, Salmo 46, diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, o Senhor está no meio dela e ela jamais será abalada. Existe um lugar no Espírito estabelecido para que nós venhamos acessar as recâmaras do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou vos preparar o lugar para onde eu estou. Não é onde eu estiver, é onde eu estou, vós estejais também. Ou seja, existe um lugar no Espírito que Jesus conquistou e que já está estabelecido, que são nas regiões celestiais, que todo profeta precisa entrar. Quando João foi convidado para conhecer a eternidade, no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, o Senhor disse: sobe aqui e eu te mostrarei todas essas coisas. Você precisa subir. Você precisa fugir dessas coisas que estabeleceram sobre a sua vida como padrões, como sistemas, como métodos, como técnicas, e entrar num lugar em que você se expresse de uma forma livre, porque se você vive em Deus, e onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, você precisa ser livre para expressar a sua adoração ao Senhor, porque senão, nós não vamos conseguir viver na criatividade do descanso, porque é nesse lugar que eu descanso em Deus, que a criatividade ela brota, que a criatividade ela vem, que eu faço um download do céu, que eu baixo os projetos de Deus, que eu baixo os desenhos de Deus. Senão nós vamos nos transformar religiosos, idólatras, iguais aos gregos, porque eu coloco elementos proféticos como bandeiras, como globo, como panos coloridos, como caixas, como uma mesa com várias palavras redentivas, mas se eu não estiver em Deus, isso serão apenas objetos, não serão elementos proféticos. Se estiver debaixo de presunção, porque eu acho que talvez naquele dia Deus queira falar aquilo, ou combina com o figurino de hoje, ou talvez o culto hoje seja para isso, eu vou me direcionar a servir quem? Eu vou expressar o que com esses elementos? Eu vou idolatrar esses elementos. Há lugares que tem tantos elementos proféticos que parece um centro de umbanda, porque as pessoas elas idolatram muito mais os instrumentos do que a adoração. E eu tenho algum problema com isso? Não, nenhum. A Roberta sabe disso. Eu estimulo eles a usarem todos esses elementos, porque eu entendo que isso são questões materializadas no reino físico, que podem desenvolver aspectos no reino espiritual, mas tudo começa no reino espiritual para o reino físico, é do céu para a terra, não é da terra para o céu. Quantos estão me acompanhando nisso? Porque senão eu uso esses elementos de uma forma fria, sem qualquer tipo de entendimento ou conhecimento. E se eu preciso expressar que Deus está nesse objeto, é porque Deus não está mais naquele ambiente. Se eu preciso colocar um trono, uma cadeira com um pano e uma coroa para dizer que Jesus está no culto, é porque a presença dele não já está se movendo e se manifestando através do seu Espírito. Aquilo é apenas um complemento, é um fator, é um componente de um todo, mas não define. Então a criatividade ela vai brotar, mas daquilo que parte do céu para a terra, não da terra para o céu. Eu não digo o que Deus vai fazer no culto, é o Senhor que me diz aquilo que Ele deseja liberar sobre a igreja. Amém? Outra coisa que eu vivo no Éden: crescer, multiplicar e encher a terra. Ou seja, de que forma eu estou multiplicando? Se nós não formos tratados e curados nas nossas debilidades de caráter, nós vamos multiplicar pessoas conforme a nossa própria espécie. Você líder de dança, muitas vezes começa a pipocar problemas dentro
do seu ministério, da sua equipe, do seu grupo, e você não sabe por quê, mas faz uma avaliação pessoal, faz um mergulho interno e vê como está o seu estado de espírito, porque talvez seja você que esteja abrindo essa porta. Talvez você tenha sérios problemas de insubmissão, de desonra, mas isso acontece porque você desonra também, porque você também desobedece, porque você não se submete. Então você está reproduzindo pessoas conforme a sua espécie. E aí o seu ministério não rompe, porque ela tem travas, ela tem limites. É como se você estivesse na coleira, você vai até um determinado lugar, mas aquilo não vai. Não rompe, não flui, porque você tem barreiras, você tem bloqueios. O segundo passo, repita assim comigo: nele nos movimentamos. Qual é a sua inspiração para os seus movimentos? Ter assistido um vídeo no YouTube em que você viu uma excelente coreografia? Ter participado de uma conferência, de um seminário de dança que te ensinou uma técnica? Ter vindo num café com dança, em que talvez seja referência para a sua vida e copiado alguns passos para reproduzir e repetir na sua igreja? Ou a sua inspiração para o movimento, ela vem do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele se move. Se ele se move, existe uma habilidade nele em se mover, e é dessa habilidade que eu preciso me alimentar, é dessa habilidade que eu preciso nutrir. Se nós formos aprender um pouco da história da dança, o André sabe muito bem disso, a gente já conversou alguma coisa superficialmente sobre isso. A dança primitiva, ela tinha um teor de guerra. Se você buscar na pré-história, existem alguns desenhos da arte que são colocadas em cavernas, que mostram pessoas como se elas estivessem se armando para a guerra, ou se organizando para um combate, mas em movimento. Então o primeiro fator histórico da dança na terra era a guerra. Depois nós tivemos uma fase egípcia, que é conhecido como dança milenar. Esse período da arte da dança, conhecido como período de dança egípcia, ela era extremamente ritualística, ela era mística, era dada aos deuses da morte, que governavam sobre o Egito. Se você fizer um estudo de libertação mais aprofundado sobre as 7 pragas do Egito que Deus enviou para que pudesse trazer juízo sobre o governo, sobre a nação egípcia, você vai perceber que cada uma dessas pragas colidiu com uma determinada entidade do reino do Espírito que era venerada. Eles veneravam a morte. As pirâmides eram grandes sarcófagos, eram sepulcros, onde os faraós eram sepultados. Eles já conheciam de astronomia, astrologia, matemática, já tinham até universidades. Moisés foi educado nessa cultura, e a dança fazia parte dessa construção, de uma forma extremamente sensualizada, totalmente corrompida, e dali então, outras nações, em outras eras, que foram o governo do velho mundo, também expressaram a sua dança, como a dança babilônica, que era uma dança extremamente sensualizada, que era oferecida aos demônios. E aí nós começamos a ver que toda a nossa dança que nós temos hoje, a dança com base que você tem hoje, de técnica, ela começa exatamente na Grécia e em Roma. Ela faz parte de um movimento grego-romano. E quando eu falo que toda a expressão de arte moderna e contemporânea, ela foi pautada na origem grego-romana, ela foi diluída e desenvolvida de uma forma muito mais arredondada, eles aperfeiçoaram, eles aprimoraram na Grécia e em Roma, eu entendo que haveria dedicação aos deuses. Então toda a expressão que você dança hoje, na base das técnicas, ela expressa a adoração a deuses pagãos. A Grécia era extremamente humanista. Existia um tempo chamado tempo helenista,
E como a dança ela é humanista, ela só desempenhava um papel estético, porque ela apresentava o corpo como escultura. Então é uma dança pautada na sensualidade. E se nós pensarmos em Roma, nós vamos estudar a história da dança romana e vamos aprender que a dança era puramente mística. Ela desempenhava um papel espiritual na consagração a demônios, que eram deuses pagãos. Depois é que existe toda uma reformulação do catolicismo romano, e aí entra um tempo chamado Renascença, onde existem as escolas de balé. E você sabe muito bem disso, que é a origem de todas as outras danças contemporâneas, modernas, porque na Renascença acontece que a dança ela ganha um cunho de importância social. Quem pode dançar é alguém que tem posses. Então é símbolo de status, de poder. Então nós temos hoje nos altares da igreja pessoas dançando com 3 bases. Uma base grega totalmente humanista, em cima de técnica. Uma base romana, extremamente mística, desenvolvendo um papel espiritual a deuses pagãos. E temos uma base renascentista, que traz o quê? Importância, imponência, que alimenta o seu orgulho, o seu ego, o seu eu. Se nós não nos desconectarmos desse movimento, nós não vamos ser inspirados pelo céu. Como é que nós vamos dizer que nós nos movemos nele? Repita assim comigo: eu me movo nele. Como é que você pode dizer que você se move em Deus, se você está usando técnicas e bases totalmente humanistas para desenvolver o seu chamado na área da dança? Você precisa restaurar e devolver a Deus aquilo que Satanás roubou através de toda uma corrupção. E você precisa buscar a dança do céu. Eu quero que você repita assim comigo: movimento. Eu não ouvi. Movimento. E se você puder anotar, anote. Movimento é o termo usado para um determinado corpo que muda de posição em relação aos seus arredores, a partir de um ponto de repouso por meio de um impulso. Eu dei agora, acabei de dar para vocês, física pura. Nós aprendemos sobre arte e estamos aprendendo sobre física quântica. O seu movimento, ele é um corpo que muda de posição. Repita comigo: muda de posição. Essas posições, que nós chamamos comumente de coreografias, são movimentos proféticos, inspirados naquilo que o céu está delegando sobre a igreja, ou são movimentos copiados sistematicamente com base em espírito grego, espírito romano e espírito renascentista, que nasceu do iluminismo, que nasceu do materialismo, que leva o ser humano em primeiro lugar. Você está buscando inspiração no céu ou na terra? A sua dança é uma dança do céu ou é uma dança da terra? O seu corpo, ele muda de posição, inspirado em quê? Se nós dissemos que nós nos movemos nele, nós nos movimentamos nele, nós precisamos entender que Deus precisa ser a nossa inspiração de movimento. E aí nós nos movimentamos em nossos arredores. O que é se movimentar em seus arredores? É buscar direção. Se você não busca direção nem para a sua vida pessoal em Deus, não consulta Deus para tomar escolhas e decisões, você acha que a sua dança vai ter direcionamentos inspirados pelo Espírito Santo? Claro que não. Por que hoje você está vivendo muitas consequências negativas na sua vida? Porque você escolheu de uma maneira independente de Deus no passado e hoje você colhe muitas consequências negativas dos seus atos lá de trás.
Porque você não consultou ao Senhor a direção que precisava ser tomada, como você deveria se movimentar. Se você não faz isso na sua vida pessoal, você não vai fazer isso na dança. E aí a Bíblia continua dizendo, a física continua dizendo, a partir de um ponto de repouso, ou seja, você está aonde? Onde você se encontra hoje? Geograficamente você está em Itajaí, Santa Catarina, Brasil, numa evansede, sentado, ouvindo um pastor chato, falando sobre fundamentos de dança profética. Mas onde você está hoje? Você está em Deus ou você não está em Deus? Estar no Senhor, estar num lugar de repouso, de descanso no Senhor, é encontrar esse lugar no Espírito. É a partir desse lugar que você se movimenta, por meio de um impulso, que eu considero que seja o Espírito Santo. Ele te empurra para as direções que Deus orienta. Ele te tira da letargia, da paralisia, e faz com que você se movimente, saia da sua posição de repouso e mude de posição aos seus arredores, de acordo com a bússola do céu. O seu impulso é o Espírito Santo de Deus. Nele nos movimentamos, repita comigo. O terceiro é, nele existimos, repita comigo, existir. Existir é diferente do primeiro. A primeira nós falamos sobre viver, viver é ser. Existir fala de senso de propósito. A sua dança, ela é uma dança para 75, 80 anos, que é a média de vida, ou é uma dança para a eternidade? A sua adoração, será que você já parou para pensar quais são os seus objetivos de vida? Quais são as metas que Deus estabeleceu para a sua vida? O que Deus desenhou como propósito de vida para você? Você já pensou sobre isso? Qual é o propósito que Deus estabeleceu de vida para você? O que Deus quer da sua vida? Você já se fez essa pergunta? Aí quando você estiver dançando, num dia que você estiver ministrando adoração através da dança, faça a seguinte pergunta para o seu coração: será que é isso que eu realmente quero fazer da minha vida? Ou é só um momento? Ou é só um período? Porque eu não acuso aqueles que não suportaram esse tempo. Eu não acuso aqueles que decidem sair da dança e vão fazer outra coisa. Eu não tenho absolutamente nada contra. Porque eu acredito que essas pessoas em determinado momento se fizeram essa pergunta: será que é isso que realmente eu quero fazer da minha vida? Será que esse realmente é o foco e é o chamado daquilo que Deus tem para mim? Porque se estiver ligado ao propósito original de Deus para a minha vida, se eu conhecer o objetivo de Deus para a minha vida, eu continuo, eu permaneço. Se aquilo for só um momento, não adianta eu gastar tempo com algo que não vai me edificar, com algo que não vai me trazer construção em Deus. Existir está ligado ao fazer. E para fazer algo, eu preciso me conectar a Efésios capítulo 1, que nós já lemos aqui. Vamos lá de novo. Efésios 1 para mim, talvez seja o texto mais contundente em relação à construção do propósito, que diz assim, a partir do versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Aonde? Nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais. Então as bênçãos de Deus, elas não estão na terra, os recursos não estão na terra, o propósito não está na terra, está nos lugares celestiais com Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Ou seja, então Deus desenhou um projeto para a minha vida antes mesmo de eu nascer. E nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então eu conto com a bondade de Deus, para que hoje eu seja chamado filho.
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, justificados em Cristo, eu tenho condições de entrar nesses lugares celestiais, nessas dimensões celestiais, e descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então a graça me habilita a entrar nesses lugares. E que ele tornou abundante para conosco com toda a sabedoria e prudência. Então eu tenho que buscar o quê? Sabedoria, não conhecimento. É diferente. A informação não me transforma, a revelação sim. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Fala assim comigo: dispensação, na plenitude dos tempos. Aqui não fala do tempo, fala dos tempos. Aqui fala da eternidade, do tempo da visitação de Deus, do cumprimento da sua palavra e do cronos, do tempo contabilizado pelo nosso calendário. Há 3 tempos aqui. Em Cristo nós conhecemos qual é a vontade para a nossa vida. Então eu preciso mergulhar em Deus, eu preciso entrar na eternidade para descobrir quem eu sou. A minha identidade está na eternidade. Repita comigo: a minha identidade verdadeira está na eternidade com Deus. Eu posso ler Jeremias, que foi escolhido antes do ventre da sua mãe como profeta para ser estabelecido sobre nações. Eu posso entender que o Cordeiro, ele foi imolado, ele foi imaculado antes da fundação do mundo. Ele já foi sacrificado. Salmo 139 diz que Deus nos conhecia antes do nosso corpo estar informe dentro do ventre das nossas mães. Eu te pergunto nessa manhã, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que está escrito na eternidade acerca da sua vida? Você sabe? E para nós encerrarmos, repita comigo: nele descendemos. Repita assim comigo: caráter de filho. Qual é a sua origem? Qual é a sua descendência? Qual é a sua linhagem? Qual é a sua geração? Se você expressa o DNA do céu, se o sangue de Cristo foi derramado sobre a sua vida, o seu sangue, ele foi renovado. Corre nas suas veias o sangue de Jesus. Espiritualmente falando, agora você faz parte da família do céu, da família de Deus. Por isso é necessário nós nascermos de novo da água e do Espírito, da palavra e da revelação, para que nós possamos construir essa nova identidade no Senhor agora como descendentes do céu. Aí nós vamos receber a nossa identidade como filhos de Deus, como nós lemos agora em Efésios capítulo 1. E somente reconhecendo um Deus paterno, a identidade de Deus como Pai, é que eu recobro e eu reconstruo a minha identidade de filho. E somente um filho pode revelar o Pai. Lembra o que Jesus dizia: eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Vocês lembram que Jesus dizia: quem vê a mim vê o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Será que nós estamos espelhando Jesus às nações? Será que nós estamos espelhando o Pai nas nações? Será que quando nós dançamos, nós estamos glorificando a Jesus? Será que o seu figurino que você escolhe para dançar na sua igreja, ele expressa Jesus? Ah, pastor, mas o pecado não está em quem olha, não está em quem veste. O pecado está em quem vê. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Na igreja nós temos todos os tipos de problemas. Nós temos homens casados que vivem a homossexualidade. Temos homens casados afundados na pornografia. E que você dá a paz do Senhor no culto de domingo e acha que ele está vivendo a vida plena e intimidade com Deus, porque ele tem comunhão com o corpo. Aí você vai com uma roupa extremamente colada, quase desnuda,
e você acha que você não está levando o outro irmão a pecar. Meu irmão, se você viveu o homossexualismo, se você viveu a questão de falta de identidade sexual, de distorção da sua identidade, regula seu jeito de falar, dá uma maneirada nos seus trejeitos. Homem dança como homem, homem não dança como menina. Homem, quando dança, estabelece o governo do reino. Ele tem um sacerdócio específico, ele tem autoridade. Não espere que as pessoas que estão te vendo dançar vão apenas olhar esteticamente para você. Se elas estão vivendo uma vida pecaminosa, elas vão te desejar. Você está explícito, está numa vitrine, você está numa exposição. Você descende de Deus. A sua vida tem que ser pura. Tem que haver uma transformação de dentro para fora. Porque quando a mulher está debaixo de um espírito de sensualidade, ela pode estar com a saia no pé e pode estar coberta de pelo, igual o primo It da família Addams. Só que ela tem um espírito de sensualidade e ninguém sabe como nem porquê ela atrai o olhar dos homens. Minha irmã vai jejuar, orar e quebrar essa iniquidade geracional. Passa por um processo de libertação. Quebra essa Jezabel que dança para pedir a cabeça de João Batista. Tem profeta perdendo a cabeça por sua causa. A sua dança é para quem? É grega, romana? É renascentista ou é a dança do céu? Como é que você inspira seus movimentos? Então, santidade é o atributo master de Deus. Então eu tenho que buscar sempre andar em santidade. Acima da ética, acima da moral, há algo chamado santidade. Nós acabamos de dizer que nós somos a cidade de Deus. Põe a mão no seu coração, diga assim: eu sou a cidade de Deus, e Ele governa, e Ele vive. Amém. Hebreus 5:22 vai dizer que nós estamos em Sião, o lugar alto, da onde nós conseguimos ver a cidade celestial, e estamos com multidão de anjos debaixo do sangue de Cristo. Nós temos contatos com as esferas espirituais. João, quando ele é levado para aquela montanha para enxergar a noiva de Cristo, ele vê uma cidade. A cidade de Deus é concreto? Não, a cidade de Deus somos nós, é o nosso coração. E nesse lugar quem rege é a santidade de Deus. Repita assim comigo: quem rege a minha vida é a santidade de Deus. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida secreta? Ela glorifica a Deus fora da plataforma? Com o que você anda se envolvendo, praticando, desejando, pensando? Eu sei que a graça de Deus, ela nos auxilia e ela nos cobre através do sangue de Cristo. Mas onde está a sua parte em mudar? Será que você tem construído a sua vida fundamentado nos princípios e nos valores do reino de Deus? Ou você dança por dançar? Fique de pé comigo. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Fique de olhos fechados. Você vive para dançar ou vive para Deus? Você ama a dança ou ama adorar através da dança? Quando você dança, você adora a dança ou você adora o Senhor? Se a dança fosse retirada de você agora, sobraria o quê?
A dança tem mais importância para você do que a presença íntima de Deus? Você está só cumprindo uma escala, uma tabela num culto? Ou você deseja conhecer a Deus intimamente? Eu quero que você, que precisa de um concerto hoje, alinhar a sua dança, fazendo uma desintoxicação de toda influência humanista, iluminista, renascentista, grega, romana, da sua dança, e que você deseja entregar a dança para o Senhor, e buscar criatividade no lugar, no espírito que o Senhor estabeleceu. Você saia do seu lugar e você vem aqui à frente. Tem lugar para você se ajoelhar aqui. É um novo tempo para a sua vida. Senhor, nós entendemos que essa geração, ela não apenas reformará a dança, mas ela irá restaurar a dança de acordo com o propósito do teu coração. É uma geração restauradora de princípios e valores da dança segundo a tua vontade, como expressão de adoração na casa de Deus. Nós não queremos apenas artistas, porque nós não estamos submetendo a arte que o Senhor nos entregou a qualquer tipo de conhecimento ou base humanista, natural, racional, cultural. Mas nós queremos buscar aquilo que há de redentivo em ti, de transformador em ti, porque nós queremos substituir a ignorância pelo entendimento, ignorância pelo entendimento, ignorância pelo entendimento. E se até hoje nós estávamos intoxicados pelas nossas técnicas, pelos nossos vícios, nós hoje estamos, Pai, sendo renovados por Ti interiormente, para que a dança seja apenas uma expressão daquilo que nós estabelecemos contigo na intimidade. Nós estamos regressando ao Éden, nós estamos voltando ao lugar da intimidade, ao lugar da comunhão.
Nós vamos, Pai, fazer uma limpeza, uma asepsia nas nossas vidas. Nós vamos, Pai, limpar os nossos baús, colocar em ordem o nosso coração, para que a nossa dança seja uma dança santa, seja uma dança pura, seja uma dança que pacífica, que procede da sabedoria que vem do alto. Nós liberamos, Pai, um plano de criatividade, um plano de criatividade, um plano de criatividade, que os corpos, eles se movimentarão na direção do Espírito Santo, que o lugar do repouso, aonde eles estão, será o descanso do Senhor, que a direção que o Senhor disser, será por inspiração divina, porque todo movimento será restaurado, para a glória de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus?